BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este é o episódio do BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico para o ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com Regina Acuto, CEO, cofundadora e sócia da Verifact Tecnologia, legal tech listada como uma das 100 startups to Watch 2021, ranking organizado pela Época Negócios de pequenas empresas e grandes negócios. Regina, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Viu? Olá, Gabriel. É muito bom estar aqui com você e é um prazer enorme participar do seu podcast. Vamos lá. Vamos lá, Regina. Regina, conta um pouquinho da Verifact pra gente e como que você ajudou a fundar ela. Bom, a Verifact ela foi fundada por mim, pelo meu sócio, né, Alexandre Munhoz. A gente começou a pensar na ideia em 2017, por conta de uma jornada. Assim, até comentei, né, com você que a gente geralmente não fala muito sobre a história da Verifact, mas a ideia é de pensar num problema, resolver o problema de alguém de fato, para depois pensar numa solução, que é uma metodologia de startups. Então, em 2017, a gente começou a desenvolver o protótipo e viu se existia essa possibilidade técnica. Então, nós já éramos sócios, né, eu e o Alexandre. Então, ele cuidou da operação do desenvolvimento do novo produto, enquanto eu fiquei cuidando da operação de uma outra empresa que a gente tinha. E aí, a gente conseguiu verificar que existia possibilidade técnica, jurídica, e principalmente se esse mercado realmente tinha essa dor, né? Então, acho que a gente chegou até um pouco antes, porque o mercado jurídico foi perceber que print não é prova suficiente um pouco depois, durante a pandemia, porque até então, não sei se você lembra, antes da pandemia, em 2020, era muito difícil fazer videochamada com o cliente, com o magistrado, o meio jurídico, de uma forma geral, era super aversa à tecnologia, a coisas novas. Então, como teve uma obrigação de adoção de novas tecnologias, porque não teve jeito na pandemia, então houve uma aceleração de letramento do judiciário, e foi quando a gente justamente estava lançando o produto no mercado. A gente lançou, de fato, a Verifact, né, como produto no mercado de uma forma geral em 2019. Então, a gente tinha feito alguns testes beta antes, tinha testado, validado. Então, esse produto foi lançado um ano antes da pandemia, e aí, quando estourou a pandemia, a gente viu realmente que fazia sentido, porque os cartórios estavam fechados, não existia possibilidade de fazer registro de conteúdos na internet como prova na justiça brasileira, e aí só tinha nosso produto. Então, assim, de uma forma muito extremamente resumida, foi essa a história do começo ali da Verifact. Sensacional, Regina, muito legal mesmo. E eu queria saber como que vocês definem hoje a proposta de valor principal para os clientes. Legal, a gente viu que existia uma certa elitização do direito ao que se refere à coleta e preservação de conteúdos na internet, como mensagem WhatsApp, Facebook, Instagram, por exemplo, ou até vídeos e áudios, né? O Brasil, não sei se você sabe, é o país que mais manda áudio pela Meta, pelos canais da Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp. No mundo. E aí, esses conteúdos, eles são usados como prova na justiça. No entanto, lá em 2017, a gente percebeu que só quem tinha recurso financeiro poderia se defender de forma segura, de forma confiável. Então, na época, era necessário até o cartório fazer ata notarial, e quem não tinha recurso acabava fazendo como dava, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, em casos de vara de família, onde não necessariamente o cliente tem recurso financeiro para fazer a coleta da prova, você usa o que tem. O advogado usava o que tinha ali, print ou o que fosse, para defender o caso. E nesse caso, como as provas são fracas, né, são fáceis de impugnar na justiça, então via-se que existia uma disparidade de armas. Então, a proposta de valor da Verifact é exatamente essa: dar paridade de armas para que
todas as pessoas envolvidas no processo judiciário, seja poder público, né? A gente tem aí como clientes ministérios públicos, polícias, defensorias, mas também empresas, escritórios de advocacia e até o próprio cliente, né, a pessoa física, possam ter uma paridade de armas ao que se refere à coleta de provas digitais. Então, acho que de uma forma geral, pensando aí no Canvas, já que você está falando de, né, empreendedorismo no meio jurídico, proposta de valor é exatamente essa, assim, a gente oferecer algo que seja acessível, né, uma solução que utiliza a tecnologia para dar acessibilidade, tanto de forma justa, né, de um preço razoável, também com uma qualidade e um nível técnico altos para que todos possam se defender e usar as mesmas armas na justiça. É muito bacana isso, Regina, que você traz, porque todo mundo pode usar os serviços de vocês, né? E falando sobre isso, você já falou um pouco sobre eles, mas eu queria que você contasse mais quais outros serviços que vocês têm, o que vocês estão focando, qual que é o diferencial de vocês. A gente está focando esse ano, né, eleitoral, em fazer algumas possibilidades de compra diferentes. Então, o que a gente pensou? Não pode, assim, pensando no meio das empresas de tecnologia e de inovação, geralmente se fala, eu vou pensar numa solução que seja recorrente. Ou seja, um modelo que mais funciona para empresas que estão lançando agora o produto é fazer com que o cliente tenha fidelidade de compra. No caso, a gente pensou numa possibilidade de compra por uso. Então, se você quiser consumir um relatório, usar uma vez na vida e nunca mais o meu produto, você consegue fazer isso porque é pré-pago. Compra e usa. É como se fosse o Airbnb ou o Uber. Você só paga se usar o produto, né, o serviço. No caso, a gente tem pensado e está desenvolvendo, né, já oferece para alguns clientes específicos outras modalidades de compra, ou seja, além dessa compra por demanda, existe a possibilidade também de funcionalidades adicionais. Então, a gente percebeu, por exemplo, que os órgãos públicos, a gente viu, por exemplo, escritórios de advocacia, como Matos Filho, por exemplo, que tem uma série de áreas muito diferentes dentro do escritório, né, já que é um full service, eles precisam de centros de custos diferentes, e aí muitos usuários usando uma mesma conta. Por conta da LGPD, a gente sabe que não dá para usar a mesma conta para todo o escritório. Então, a gente oferece algumas funcionalidades adicionais, agora, exatamente para atender essa demanda. E outros casos, por exemplo, a gente sabe que sempre existe a necessidade, quando se trata de uma prova digital, para que seja feita uma identificação do autor do registro da documentação. Então, hoje, como padrão, a identificação do autor do registro é feita pelos dados pessoa física. A gente colocou a possibilidade também de contratação de inserção de dados pessoa jurídica. Em caso de recuperação de ativos, por exemplo, é muito importante que o autor do registro seja um pouco mais preservada, e mesmo assim, no relatório aparecem os dados pessoa jurídica, no entanto, dentro do sistema é possível identificar quem, de fato, pessoa física fez o registro. E a gente também tem um novo produto que está em estudo ainda, a gente fez uma versão beta, que é para aquela pessoa que não precisa registrar áudios, vídeos, e precisa fazer um registro muito curtinho de prova, algo mais pontual. Precisa de 5 telas, 10 telas. Tem um novo produto chamado Sites Lite. Não sei se você já usou, né, nosso produto, né? A gente estava conversando um pouco antes. Você viu que a gente tem um escopo bem grandão, né? Assim, o produto ele tem até meia hora de gravação de vídeo, 50 capturas de tela, 50 MB de arquivo de download, o produto padrão. Então, a gente fez um produto menor, um valor mais acessível ainda, exatamente para aquele caso onde eu não preciso de áudio, não tem vídeo, e eu preciso registrar, sei lá, 5 telas. Sensacional. É muito bom isso, porque a gente pensa, né, porque, beleza, os grandes escritórios estão atendendo os grandes clientes, mas também tem uma parte da população que vocês vai usar aquilo para um caso específico e é pouca coisa. Então, é legal isso, né, de vocês poderem atender todo mundo, né? E eu queria saber também, Regina, como que vocês estão utilizando a tecnologia e os dados, porque hoje, não tem como falar de dados, o pessoal fica muito preocupado da confiabilidade dos produtos. Tá respeitando a LGPD, como que vocês estão lidando com isso?
Essa informação é super importante, porque a gente vê, assim, que não existe esse cuidado quando se desenvolve um produto novo, nem sempre, né, tem esse cuidado. Vejo principalmente, assim, com algumas soluções que têm aparecido aí, são muito novas, e aí você fala, gente, mas a pessoa nem se preocupou na questão de vazamento de dados, de informações que são super sensíveis, ou, né, bom, enfim, o que a gente fez? Desde o dia zero, a gente pensou no produto que fosse focado no privacy by design, né, que tem se falado bastante a respeito do meio jurídico, da inovação jurídica, de pensar do dia zero como a gente vai proteger os dados sensíveis do cliente, atender a Lei Geral de Proteção de Dados e também a extensão dela, né, que a LGPD dela foi baseada numa lei internacional mais rigorosa. A gente desenvolveu um sistema que é super simples, que não coleta praticamente muitos dados, e todo o processo do registro da prova é criptografado. Então, só quem faz o registro da prova tem acesso aos conteúdos, e assim que a sessão é encerrada, você já testou a ferramenta, né? Ou seja, nem vocês têm acesso. Não, mesmo se eu quiser, eu não consigo acessar esse conteúdo, e tem alguns casos específicos que, assim, existe uma possibilidade de usar uma chave criptográfica durante o registro, né, antes de fazer a coleta. E a gente abre essa possibilidade para alguns casos específicos, principalmente para órgão público, né? O conteúdo no nosso sistema, a coleta da prova, ela fica por contrato disponível por 30 dias. Só que tem alguns casos que tem órgão público que pede para fazer a remoção quase como imediata. Então, tem alguns casos que a gente faz uma chave criptográfica que só quem realmente tem acesso a essa chave consegue acessar o conteúdo e baixar ele. Senão, se perder essa chave, a gente não consegue acessar de jeito nenhum. Mas, de uma forma geral, assim, para o usuário padrão não tem, né, essa possibilidade. Mas e a gente viu também, assim, quando se ia fazer o registro padrão, ou seja, né, ia ao cartório fazer a ata notarial, existia muito problema de vazamento de informações que eram sigilosas, né? Não é vazamento, né? Mas, assim, via de regra, claro que tem casos específicos que isso não ocorre, mas quando você vai fazer o registro via ata, geralmente se torna pública essa informação. E aí a gente soube de alguns casos de clientes que contaram, olha, precisava de um produto que pudesse, de fato, ser sigiloso, porque o teor do conteúdo é muito mais relevante do que o próprio processo. Veio um advogado conversar com a gente uma vez e ele disse, olha, eu tenho um cliente que está sendo chantageado, pedi para ele fazer o registro aqui na cidade, ele não quis, eu pedi para ele sugeri, né, para fazer o registro em outras cidades, ele falou, não, se essa informação vazar, é muito pior do que a própria chantagem. Aí ele perguntou se o sistema, né, da nossa empresa atendia a essa demanda de sigilo. Aí a gente respondeu que sim, que a gente não tem acesso a esse conteúdo e que só o autor do registro tem acesso a esse material. Nossa, que legal, Regina. E, Regina, tem algum outro caso que você pode contar também sobre a utilização do After Effects, que vocês trouxeram e falaram, putz, isso daqui também foi muito legal, porque esse caso é sensacional, que traz uma segurança absurda, né? Sim, foi muito legal, assim, o processo que a gente teve de aprovação da tecnologia para órgãos públicos. Então, não sei se você sabe, a Advocacia Geral da União, Ministérios Públicos, o Federal e acho que de 17 estados, polícias civis, a PF também, né, em alguns casos usa a gente, foi feita uma avaliação muito criteriosa, né, um rigor técnico alto. TSE também usou nas últimas eleições. TSE usou nas últimas eleições presidenciais. O MPF coletou em 2022 mais de 2.000 relatórios. E no documento deles, várias condenações durante as eleições de 2022 ocorreram por conta das provas. Sensacional. E assim, tem outras que são super curiosas. Eu não sei se você sabe também, o FELCA, a defesa usou a gente, né, para defender o cliente, e os órgãos públicos investigativos que prenderam preventivamente o Ítalo e o marido dele, você viu que ele foi condenado em primeira instância, né, recentemente, ele também, de fato,
os órgãos públicos, né, que fizeram essa operação, que culminou na prisão do Ítalo, eles também documentaram as provas, porque ele estava sumindo com elas, né, estava apagando esses materiais. E fora isso, acho que tem vários, assim, por exemplo, a atual presidente do Palmeiras já usou a gente. Nossa, tem muito caso. Que legal, Regina, você sabe que eu tô adorando a conversa aqui. Eu queria pedir uma dica sua para quem está resolvendo empreender no mercado jurídico, seja por meio de empreendedorismo, ou querendo empreender, ou seja criando uma Lawtech, ou trazendo uma solução diferente aí para o seu departamento. Quer saber se você tem alguma dica aí de como essa pessoa pode fazer isso. Boa, viu? Porque se eu soubesse disso antes, acho que teria encurtado bastante a jornada. E é muito importante, primeiro, todo mundo tem uma ideia incrível e já quer implantar essa ideia, falando, nossa, tenho certeza que esse produto vai dar certo. Tenho certeza. Só que nem sempre valida no mercado. E a gente sabe que 90% das inovações, elas quebram porque as pessoas oferecem coisas que ninguém quer comprar. Só isso. Apenas. É um dado que é extraído tanto do Sebrae quanto outras fontes. E, assim, ninguém chega a validar o produto de fato. Primeiro, é importante verificar se o problema de fato existe. E só a sua opinião não é suficiente para você avaliar o fato, né? Porque você não é o mercado. Mesmo que você seja seu público-alvo, que o seu perfil seja exatamente igual, e seus colegas, amigos e familiares também tenham esse problema, é importante investigar, e quem vai dizer se esse problema existe são as pessoas que você não conhece. Então, antes de gastar uma fortuna em desenvolvimento do produto em si, é muito importante verificar se o problema existe, e mergulhar nesse universo e verificar se o problema existe. Depois, pensar, de fato, numa solução que vá atender esse mercado. Então, eu sempre falo, e também, não só eu, né, mas é uma metodologia de validação, é de nunca perguntar, você faria, usaria, compraria? Porque se eu te perguntar agora, olha, Gabriel, tenho aqui uma solução incrível, você é meu amigo, você usaria? E que em 99% dos casos, qualquer pessoa responde. Com certeza, eu usaria todo dia. E aí, quando você desenvolve o produto de fato, você vai ver que isso não vai ser executado, né? A pessoa não usaria na prática. Então, nunca perguntar coisas do futuro, do pretérito do futuro. Usaria, compraria, mas é importante sempre perguntar como que a pessoa resolve o problema agora? O problema existe? E de 0 a 10, qual que é o nível da dor? Né? Se é um nível alto, ou seja, existe uma consequência muito grande, aí sim você vai ver que tem indício suficiente para ver, eu acho que de fato, acho que tem um caminho aí, de fato o problema existe. Sensacional, Regina. Regina, adorei a conversa aqui hoje. Eu queria agradecer a sua presença no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser falar com você, conhecer mais sobre a Verifact. Bom, a gente tem as nossas redes sociais, né? Então, no Instagram, Verifact Brasil, tudo junto. E tem também o meu Instagram, regina.acuto, A-C-U-T-U. E além disso, a gente vai estar nas principais feiras jurídicas, né, do país, na área de tecnologia, a B2L, vai ter agora no Rio de Janeiro, e na Fenaló, sempre estaremos lá. Sensacional. Muito obrigado, Regina. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.